Nós já enfatizamos tratar-se de uma reforma da Previdência que sacrifica a maioria dos brasileiros. Hoje a Folha de São Paulo estampa em manchete que essa reforma da Previdência afetará a vida de mais de 72 milhões de brasileiros. Se optamos pelo sacrifício, se aceitamos sacrificar, sem eliminar privilégios, porque essa reforma da Previdência, na verdade, não elimina privilégios de autoridades. Creio que estamos diante da responsabilidade de oferecermos a nossa contrapartida ao esforço coletivo dos brasileiros. Se exigimos sacrifício dos assalariados, devemos dar o exemplo até para readquirir autoridade em propostas que possam dizer respeito aos interesses dos trabalhadores brasileiros. E qual é o exemplo que podemos oferecer agora? Há pouco, ali em frente à presidência do Senado, um grupo de senadores anunciava à imprensa um esforço conjunto para fazer tramitar nessa casa as propostas que procuram reduzir o número de parlamentares. Na esteira do que vem ocorrendo, inclusive, em outros países, Chile, Itália, quando houve a redução do número de parlamentares, com aplausos dos próprios parlamentares, mas, sobretudo, com aplausos da população. Se nós sacrificamos a sociedade num momento de crise, quando estamos no fundo do poço, quando o governo anuncia que não há recursos para o pagamento das aposentadorias e nos obriga a aprovar uma reforma da Previdência de sacrifício, como não oferecer a contrapartida do exemplo que pode emergir do Senado Federal? Desde 99, as emendas, os projetos que procuram reduzir o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores tramitam sem sucesso nesta casa. Não há momento mais adequado, não há hora mais oportuna do que esta para assumirmos o compromisso de oferecermos aquilo que podemos oferecer. Um legislativo mais enxuto, mais econômico, mais respeitado pela sociedade e mais qualificado, capaz de oferecer com maior eficiência respostas às aspirações do povo brasileiro. É o apelo que formulamos dessa tribuna, senhores senadores e senhoras senadoras. Vamos também oferecer a nossa parcela de sacrifício. Um legislativo mais econômico é uma exigência da sociedade. E não digam que perderemos representação e representatividade. Não vamos falar em números, nos bilhões de reais que serão economizados se nós reduzirmos em 1/3 o número de senadores, ao invés de 3 por estado, 2 senadores por estado. Se nós reduzirmos o número de parlamentares da Câmara dos Deputados. E não precisamos nem mesmo chegar ao número dos Estados Unidos, um país com 308 milhões de habitantes, com um número de deputados federais inferior ao do Brasil. Lá, um deputado representa 708 mil habitantes. Aqui, um deputado representa apenas 490 mil habitantes. Lá são 2 senadores por estado, aqui são 3 senadores por estado. A economia seria significativa, mas como já se disse há pouco, o senador Eduardo Girão afirmou que o discurso ensina, mas a prática arrasta. Ou nós adotamos
Ou nós adotamos a providência da renúncia, a providência do sacrifício, a providência da limitação, a providência da economia, a providência da redução do número de parlamentares, ou perderemos a autoridade para exigirmos mais sacrifícios da população brasileira. Não é justo, senhor presidente, que o povo pague sem poder pagar a conta da crise econômica e nós que aqui ousamos representá-lo, não façamos o mesmo. Parte desta conta tem que ser paga pelo Congresso Nacional. Repito, ou nós reduzimos o número de parlamentares no Senado, na Câmara, nas Assembleias e nas Câmaras de Vereadores, ou perderemos a autoridade para exigirmos mais sacrifício do povo brasileiro. Senhor presidente, o Podemos vota como o acordo estabeleceu, mas espera o cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Muito obrigado.